uma derrota como essa? Teve influência a altitude? Foi taticamente que eles foram melhores? A postura do time? Você acha que foi mais mérito do adversário ou o Palmeiras que esteve abaixo tecnicamente? Olha, acho que foi um pouquinho disso tudo que tu acabaste de dizer. Acho que foi a nossa primeira derrota nesta competição. Acho que, de facto, o adversário na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Nós não estivemos, na minha opinião, naquilo que é a nossa média. A verdade é que não vou perder muito tempo a pensar naquilo que se passou aqui hoje, porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. O que eu tenho a dizer agora, a partir de agora, esse tem que ser o nosso foco. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Parabéns ao nosso adversário, hoje foram melhores. E como te falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E vamos à procura de revirar este resultado. É o segundo jogo seguido em que o Palmeiras leva 3 gols no primeiro tempo e, de novo, evidenciando ali uma dificuldade nesses primeiros minutos de se manter estável e não sofrer tanto ofensivamente, digo, em relação ao adversário. Hoje, para além dos méritos da LDU, quais problemas você identificou na equipe do Palmeiras? Não, acho que nos custou muito entrar no jogo. Como disse ao teu colega, não sei se foi pela adaptação, não sei se foi pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que o nosso adversário entrou muito forte. Tenho muitas dúvidas no lance do penalti também. Estamos a falar no outro penalti que sofremos. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei. É a imagem que eu vi, na minha opinião, não é penalti. Mas isso não tira o mérito daquilo que foi o nosso adversário, que foi melhor. Não... Começando pelo treinador, eu acho que o Palmeiras hoje não esteve na sua média e o nosso adversário foi muito melhor. Boa noite, Abel. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte, lá do Brasil. Eu não sei se você já ouviu essa expressão lá no Brasil, de torcidas adversárias, principalmente, de que você tem um pacto, principalmente nas vitórias que você consegue com a sua equipe, com os títulos que você já conseguiu. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Não entendi a pergunta, desculpa. Muito se fala lá no Brasil sobre as suas vitórias e sobre os títulos, que você tem algum tipo de pacto. Mas pacto com o quê? Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe títulos. Eu vou lhe dizer, olha, eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. E sei reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível, em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E é isso que nós vamos fazer nesta eliminatória. Esta, infelizmente, foi a primeira derrota que nós temos nesta competição. Foi uma derrota dura, foi uma derrota pesada. Eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, é para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito. Eu venho de muito baixo, venho de baixo e sei o que é que me custou chegar aqui. Agradeço tudo o que eu consegui, mas tudo o que eu consegui eu sei de onde é que me saiu. Não é de pacto. O meu pacto é com o trabalho, com a competência e dar sempre o melhor que eu consigo e posso. E a verdade é que temos que o assumir hoje. Nós não, infelizmente, num jogo decisivo, nós não tivemos a altura daquilo que é a nossa competência. Como te disse, não sei se foi
da forma como entramos no jogo, como é que os nossos jogadores interpretaram aquilo que eu lhes pedi. Portanto, como eu te disse, acho que começando hoje pelo treinador, nós não tivemos na nossa altura, mas 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Abel, aqui à sua esquerda, Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Foram 3 mudanças em relação ao time que enfrentou o Flamengo no domingo pelo Brasileiro, né? Uma mexida talvez um pouco mais esperada quando você volta com a sua dupla de zaga de Gustavo Gomes e Murilo, e também para entender um pouquinho dessa mudança no meio-campo, né? Se a saída do Aníbal tem a ver também com a atuação de domingo contra o Flamengo, qual foi a tentativa com o Emiliano Martinez e o Veiga na vaga do Maurício, e se nesse primeiro tempo que o Palmeiras foi praticamente dominado pela LDU aqui, tem algo a ver talvez com essa mudança de 2 peças no meio-campo, que foi justamente o setor onde o Palmeiras pouco competiu na primeira etapa nesse jogo de hoje, né? Podemos começar por aí. Acho que nós não conseguimos competir de maneira nenhuma na primeira parte. Em relação ao Emiliano e ao Aníbal, o Aníbal estava no banco, mas estava lesionado. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Nós viemos com 24, tínhamos 3 goleiros, não o podia utilizar hoje. O Veiga era aquele jogador que a missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil de entender, eu já vos falei. Entendi que hoje era um jogo mais de duelos, um jogo mais físico, e nesse quesito o nosso Murilo tem essa capacidade, pelo jogo que fez hoje também. E portanto acho que foram 3 substituições perfeitamente normais, tendo em conta aquilo que era a nossa estratégia. O nosso adversário tinha 3 jogadores no meio campo, nós queríamos pressionar a primeira fase de pressão do nosso adversário a partir de um determinado momento, à frente da linha do meio campo. Não o conseguimos fazer e tu falaste na minha opinião, mas é só a minha opinião ainda muito quente. Há uma coisa que eu avisei os meus jogadores, que há uma coisa que esta equipa do LDU faz, porque senão não estava neste momento nas meias finais, é que compete muito e em sua casa é muito forte. Infelizmente, como tu disseste, acho que foi um aspecto que nós não, sobretudo na primeira parte, não entendemos da forma agressiva e intensa que os nossos adversários entraram, e fomos entendendo isso ao longo do jogo, mas apesar de nós não termos feito, na minha opinião, um bom jogo, não nos podemos esquecer, tivemos uma derroca na primeira parte para poder fazer, em frente ao goleiro, um remate do Veiga na primeira parte, dentro da primeira área, na área, um lance no primeiro minuto da segunda parte do Lopes, que bate no peito do nosso adversário, outro lance do Ramon, que isolado chuta e o goleiro defende, e esta última do Flaco. Não fazendo um bom jogo, nós pelo menos destas 5 oportunidades, para quem quer estar à frente, tem que fazer 1, 2. E nós, como te disse, é um jogo onde nós não tivemos muito abaixo daquilo que podemos, sabemos e conseguimos fazer. Abel, boa noite. Vitória Leite, da ESPN. Você falou sobre reconhecer que o adversário também foi bem, mas queria te pedir para falar especialmente do seu adversário, o treinador, o Thiago Nunes. A gente sabe que no Brasil, esperar um trabalho de um treinador brasileiro dar certo acaba demorando muito, né? E acaba não se falando muito nisso. Aqui ele tem sido um estrangeiro e ele está indo muito bem, principalmente na Libertadores. Se puder falar, já o enfrentou outras vezes, mas o que vê do trabalho dele? Não, dizer que é uma equipa que em casa é muito forte, uma equipa muito forte nos duelos, uma equipa com muito boa dinâmica, um 5-3-2 com organização e com muita mobilidade, uma equipa muito agressiva nos duelos, basta ver, né? A agressividade com que jogaram. Eu acho que eu avisei a minha equipa no seguinte, eu acho que vocês são inteligentes e entendem isto. LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. LDU eliminou o Botafogo. LDU eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. Estamos com uma